Paz esteja contigo. Estamos dando início à nossa escola bíblica online. Hoje a nossa aula de número 9 e nós vamos estudar juntos Tiago capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 15. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos falar com Deus em oração. Pai querido, nós queremos pedir a sua bênção sobre a nossa aula de hoje e pedir ao Senhor que nos ensine a tua palavra, que através do teu Espírito Santo o Senhor venha nos ajudar para que possamos juntos entendermos e compreendermos a verdade da tua palavra. Fala conosco e ensina-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, começando o nosso estudo de Tiago capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 15. No versículo 13 está escrito assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E para entendermos este versículo, nós vamos recapitular a diferença entre provação e tentação, que nós estudamos, que nós aprendemos na aula 2, quando nós estudamos Tiago capítulo 1, versículo 2. Se você se lembra, nós aprendemos que a provação vem de Deus. Provação tem a sua origem em Deus. Em Gênesis capítulo 22, Abraão foi provado por Deus. A provação ela tem o objetivo de nos fortalecer. Ela tem o objetivo de nos fazer crescer. A provação é o teste da nossa fé. Uma provação é uma situação em que a nossa fé é testada. Diante dos problemas e das dificuldades da vida, somos confrontados com uma escolha: continuar a crer em Jesus e obedecê-lo apesar de tudo, ou abandonar nossa fé nele. Essa escolha nem sempre é fácil, mas quando escolhemos Jesus, vencemos. Já a tentação ela vem do diabo. A tentação tem a sua origem no diabo. Em Mateus capítulo 4, Jesus foi tentado pelo diabo. Tentação tem como objetivo nos fazer pecar. Tentação é o convite para o pecado. A tentação é o chamamento do mal. Tentação é tudo aquilo que desperta em nós o desejo de pecar. Feita a recapitulação, nós podemos então começar a entender esse texto de Tiago capítulo 1, versículo 13. Tiago diz assim, ninguém ao ser tentado diga, de Deus sou tentado. Em outras palavras, nunca diga que é Deus que está te tentando. Nunca diga que é Deus que está te fazendo sentir vontade de pecar. E o Tiago continua dizendo, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ou seja, Deus ele nunca sente vontade de pecar. E o Tiago termina dizendo, e ele mesmo, Deus, a ninguém tenta. Deus nunca provocaria em nós o desejo de pecar, pois o pecado faz parte da natureza de Satanás e não da natureza de Deus. A tentação não vem de Deus. Deus nunca intencionalmente levará uma pessoa a cometer pecado, porque isso não somente iria contra a sua natureza, mas seria contrário ao seu propósito de moldar o homem à sua imagem santa. Vamos agora para o versículo 14. No versículo 14 está escrito assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Na tradução da linguagem de hoje, fica um pouquinho mais fácil de entender. Lá está escrito assim, mas a pessoa, ou melhor dizendo, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Os maus desejos, eles fazem parte da natureza humana. Lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 16, os maus desejos são chamados de desejos da carne. Gálatas 5, versículo 16, diz assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Em outras palavras, Paulo está dizendo,
Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá onde ir e o que fazer, e assim vocês não estarão fazendo sempre as coisas erradas que a natureza pecaminosa de vocês quer que vocês façam. O fato de nos convertermos, entenda isso, o fato de nos convertermos a Cristo não nos transforma em anjos ou em espíritos ou qualquer coisa semelhante. Nós nos convertemos, mas nós continuamos sendo humanos. E Paulo deixa isso claro quando ele diz que se andarmos em espírito, nós não cumpriremos, nós não satisfaremos a vontade da carne. Ou seja, vamos continuar tendo vontade na carne, vamos continuar tendo vontade de pecar, mas nós não nos curvaremos, nós não nos entregaremos a esta vontade se nós andarmos em espírito. Mas, como eu disse, os maus desejos, eles fazem parte da nossa natureza humana. E esses desejos que existem dentro de nós tentam nos atrair, nos seduzir ao pecado, tentam nos atrair e nos seduzir ao erro. Sobre este assunto, no blog Biblioteca Bíblica, está escrito o seguinte: atraído e engodado expressam a intensidade com que o desejo seduz o indivíduo até ele se envolver de forma trágica. O pecado não se impõe a quem reluta, mas é fruto de uma escolha em função de seus atrativos. E para terminar, o versículo 15 diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Estes desejos da carne, estes maus pensamentos, levam a más ações, conduzem ao pecado, e depois disso, produzem a morte espiritual, que pode também levar à morte emocional e até, num caso extremo, à morte física. Concebido sugere a imagem da vontade de uma pessoa se inclinando para o mal e finalmente sendo dominado pelo mal. E para terminar, observe o contraste entre a recompensa do pecado e a recompensa de ser aprovado. Tiago capítulo 1, versículo 15, que nós acabamos de ler e estudar, diz o seguinte: diz que a recompensa do pecado é a morte. Mas Tiago 1, versículo 12, que nós estudamos na aula anterior, diz que a recompensa de ser aprovado é a coroa da vida. A escolha é sua: a morte como recompensa ou a coroa da vida. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esta aula de hoje. Agradecemos por tudo que o Senhor nos permitiu aprender. Continua nos ensinando através do Espírito Santo, Senhor. E que o que nós aprendemos hoje possa produzir a mudança, a transformação necessária na vida de cada um de nós. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula.